Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Dentro dos mais variados serviços, nacionalidade, visto consular, casamento por procuração, transcrição do casamento, reconhecimento de sentença estrangeira e por aí vai. Então, são muitos serviços que nós prestamos ao imigrante que vem com um projeto de vida para Portugal. E também tratamos daqueles que vieram na época da manifestação e por aí vão se segurando e vão se resolvendo e vão tocando a vida. O que sempre foi dito por nós que não era a melhor alternativa, até que o governo cortou os artigos 88 e 89 naquilo que diz respeito à manifestação de interesse. Muito bem. Então, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, dá uma olhada na playlist, tem bastante material classificado, sempre focado nos assuntos da imigração. E, portanto, se gostar, está convidado a fazer a sua inscrição no canal, dar o like aos nossos vídeos, que isso é importante porque o YouTube entende que é uma matéria interessante e vai levar isso ao conhecimento de mais pessoas. Portanto, like é muito bom, faz com que o canal cresça, não é? As informações cheguem a mais pessoas. E, por final, lembrar você de que marque o sininho na página do YouTube para receber os próximos vídeos sem ter que procurar aqui no canal. É automático. Perfeito? Muito bem. Para os demais, que já são nossos seguidores, que já estão aqui nos acompanhando, e que mandam consultas, e que mandam perguntas, e que mandam sugestões de pauta. Vamos lá. Perguntas e assuntos relacionados a um processo que diz respeito a você, vai para onde? Aqui, para o nosso Instagram, está aqui na tela. Sugestões de pauta, simples comentários, críticas, enfim, pode colocar aqui debaixo do vídeo, que não tem problema algum. E se alguma coisa escapar, a gente sempre dá uma olhada e dentro do possível nós respondemos e fazemos outros vídeos relacionados a estes temas. Perfeito? Então, muito obrigado a você que está assistindo pela primeira vez e muito obrigado àqueles que já nos seguem há mais tempo. Vamos falar do quê? Nacionalidade portuguesa. Caos no IRN. Ah, doutor, mas caos é uma palavra tão forte, tão dura. Pois é, eu vou mostrar para vocês uma matéria a seguir, que por incrível que pareça, não é? Por que é que eu digo isto? Eu digo isto porque, naquela história da manifestação de interesse, o Estado português trouxe à tona um número de 400 mil processos atrasados na AIMA. Razões que vêm desde a época do CEF. 400 mil. Todo mundo achava que isto era um absurdo, porque são milhões de pessoas e processos, 400 mil atrasados. Pois bem, pasmem, no IRN, que é o Instituto do Registro e Notariado, por onde passam todos os processos de nacionalidade portuguesa, o número não é muito diferente. O número é de 428 mil processos em análise. Eu vou dizer atrasados, grande parte deles, porque a gente sabe, todos sabem, aliás, que um processo de nacionalidade, para ser analisado, envolve muita informação. Informação dos antepassados que deve ser checada, item a item, dado por dado, nome por nome, data por data, local de nascimento, local de óbito, local de casamento quando houve no meio. Então tem que construir toda uma, digamos, árvore, desde o português até o cidadão que está requerendo, quando é por sucessão, até neto. Às vezes até bisneto, mas aí não vai ser bisneto porque ele já passa a ser filho, porque o pai do interessado pediu e depois ele transmite para filho, então é pai para filho. Mas existe do avô para o neto. Existe tempo de residência.
Existe para os menores nascidos aqui. Existe para os judeus, os descendentes de judeus sefarditas. Existe uma série de processos que podem ser abertos, iniciados, e são realmente situações complexas. E aí está, talvez, a origem deste caos que nós mencionamos de 428 mil processos em tramitação. Cada processo desse tem suas características próprias, exige uma análise minuciosa de cada documento, de cada informação que ali está contida, para não levar o conservador a erro e conceder uma nacionalidade que pode até ser uma fraude e que depois fica sujeito, após concedida, a 10 anos para que o Ministério Público possa se opor. E a nacionalidade, se realmente ficar comprovado que está errada, que teve uma fraude, que teve alguma coisa que não foi bem feita, pode ser cassada. Então existe um prazo. Tem muita gente que festeja, veio a minha nacionalidade. Veio, mas calma lá. Isto ainda não é definitivo, isto ainda pode ser avaliado, reavaliado, pode haver uma denúncia, e aí as coisas podem tomar um outro rumo. Por isso, o critério é fazer o processo andar, mas com todo cuidado para não haver erros, para não haver margem de erro nessa análise. Pois bem, mas 428 mil processos não é um número pequeno. Engraçado que, né, 400 de um lado, 400 na AIMA e 400 no IRN. Quer dizer, são 800 mil processos que nós temos aqui em Portugal que devem dar, alguém tem que dar uma resposta para isso. A AIMA já criou uma estrutura de missão. Já está andando. Devagarinho, mas está andando e está andando. O IRN, agora não se sabe se vai ter uma estrutura de missão, mas diz que o governo está investindo numa nova plataforma. Hoje vocês vão ver na matéria aqui, dito isto, pelo pessoal do IRN, e que também estão contratando novos conservadores para suprir a falta daqueles que saíram lá na época do Covid, que não voltaram, daqueles que entraram em reforma. Então, precisa repor o quadro funcional. E isto, segundo a matéria, está em andamento. É lógico que, quando a gente fala em andamento, falamos de serviço público, então a gente já sabe que isto tudo demora um pouco mais do que se fosse na iniciativa privada. Então temos que ter muita paciência. Um processo hoje, em média, está levando 3 anos para mais ou para menos, dependendo do tipo de nacionalidade que está sendo pretendida. A matéria que nós vamos trazer aqui, ela fala de um filho que está reclamando que não consegue a nacionalidade e que cita até o caso daquelas gloriosas gêmeas do Brasil, que tiveram uma nacionalidade concedida a toque de caixa, e também eles alegam aqui porque houve muitas alterações na lei da nacionalidade e isto fez com que os processos passassem a tramitar com maior morosidade por causa das questões a serem analisadas. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: se a lei da nacionalidade tivesse criado mais obstáculos para a concessão da nacionalidade, que fossem exigidas mais informações, mais documentos, eu entendo que o processo se tornasse mais demorado. Mas, pasmem, é o contrário, porque todas as modificações que ocorreram na lei da nacionalidade, algumas já regulamentadas e em prática, outras ainda não, já com o prazo para isso estourado, porque esse prazo, desde quando houve a alteração, publicação da lei, até hoje nós não temos determinadas regulamentações para aplicação. Por exemplo, aquela história da contagem de tempo, da manifestação de interesse para a nacionalidade. Só um tópico, só um item, tem outros. Mas percebam que tudo isto veio a diminuir exigências. Portanto, menos análise.
menos consulta, e não aquilo que alega o IRN, no meu modo de entender. Afinal de contas, se eu não preciso mais consultar determinado órgão, porque eu tenho alguém que me dá informação, por que é que isso demora mais, quando deveria demorar menos? Não faz lá muito sentido. Mas, enfim, a matéria está aí, foi dito, não sou eu que estou dizendo. Vou deixá-la aqui embaixo do vídeo para vocês fazerem a leitura. Eu sei que vocês gostam de ler, não é? Vocês são detalhistas. Então, eu vou deixar a matéria aqui embaixo para que vocês possam fazer a leitura e tirar as suas próprias conclusões. As minhas eu já tirei. Então, vamos lá. Vou colocar na tela e vamos fazer uma leitura por alto aqui sobre esta situação. E aí nós vamos, então, chegar às conclusões. Duarte é filho de pais portugueses e aguarda há 3 anos pela atribuição da nacionalidade portuguesa. Segundo dados avançados pelo IRN, há mais de 408 mil pedidos pendentes. Duarte, seu nome fictício, filho de pais portugueses, aguarda 3 anos pela conclusão do seu processo de nacionalidade, parado nos registros centrais desde 2021. Todos os documentos foram submetidos corretamente, mas o processo não avança. A situação é ainda mais grave porque o requerente sofre de uma doença crônica, o que torna a resolução urgente. Apesar de já ter recorrido a advogados e contactado frequentemente os serviços responsáveis, não obteve justificações claras. O processo já passou por várias mãos, mas continua sem solução. Percebam, aqui, quando ele diz apesar de já ter recorrido a advogados. Primeira coisa, advogado não acelera processo. Advogado não garante resultado. Advogado trabalha pelo meio. Advogado pega o seu conhecimento, pega a legislação, pega os documentos, monta o processo e entrega na mão de alguém que vai decidir. Portanto, ele faz o meio, não o fim. O fim é a sentença. Neste caso, falamos da decisão do conservador, que ainda depois deste está sujeito ao crivo do Ministério Público, portanto do Estado português, que tem prazo para poder impugnar esta decisão administrativa. Pois bem, recorreu para os advogados, evidentemente. Ele recorreu a advogados para entrar com algum tipo de recurso, algum pedido extraordinário, e sempre que isto é feito por um advogado, tem suas regras, tem seus meios, e o advogado sabe disto, ele sabe fazer estes recursos, estes procedimentos todos, esses pedidos, fundamentá-los na lei, diferente de que, se você, cidadão comum, chegar lá e disser que está doente, que tem isso, que tem aquilo, que tem outro, levar um monte de atestado médico, calma, não é assim que se faz isto. Por isso ele foi ao advogado. Tá? Não é questão só de acelerar o processo, é de justificar, de apresentar recurso, de apresentar pedido, para que o processo tivesse uma movimentação mais célere. Pois bem, pelo visto, não aconteceu. A família expressa frustração, destacando a discrepância entre a rapidez em processos de outras pessoas, como as gêmeas luso-brasileiras, que obtiveram a nacionalidade em poucos dias. Nem vou entrar nesse mérito aqui, porque isso aqui realmente é um caso à parte. Não é? Isso aqui é um caso à parte. Não, nem vamos discutir isso aqui, porque envolve muita coisa e que está, inclusive, fora do nosso alcance. Tá? E não vamos nos ater a este detalhe. Mas, que realmente chama atenção, chama. Não precisa ser nenhum expert, tá? Nenhum pós-doutorado para entender o que aconteceu por ali. Ouvida a comissão, na comissão parlamentar de inquérito sobre o caso, né, que veio lá da Gêmeas, Sarmento e Castro sublinhou que, dada a simplicidade do processo de naturalização, o tempo poderia até ter sido menor. Falando da Gêmeas. Explicou que quando o pedido chega ao Instituto de Registro Notariado, no IRN, está praticamente completo e apenas requer uma verificação simples por parte dos funcionários. A ex-dirigente reforçou que as gêmeas tiveram o mesmo tempo de espera que outros menores no Consulado-Geral de São Paulo, não havendo sinais de tratamento especial do seu processo. Não concordo com esta afirmação. Porque as pessoas que entram com pedido de nacionalidade no consulado lá no Brasil sabem muito bem
a dificuldade que passa. Quando conseguem atendimento, quando conseguem uma marcação e quando este processo finaliza. Isto quando há abertura de vagas para atendimento. Não é do jeito que está posto aqui. Portanto, há discrepâncias aqui. Mas vamos adiante. Para entender melhor aquilo que está em causa, o Nascer do Sol, que é o portal de notícias aqui, contactou o IRN. O Instituto Público começa por destacar que, em dezembro de 2023, portanto, há 9 meses atrás, havia 428.089 pedidos de nacionalidade portuguesa pendentes. Os processos mais antigos, ainda em análise, datam de março de 2021. Aí, meus queridos clientes, quando eu digo que um processo está levando de 3 a 4 anos, está aqui a resposta. Não é o doutor Renato que está enrolando, não é nenhum colega de profissão que, quando diz que isto demora, está enrolando o cliente. Está aqui a resposta, dada pelo próprio Estado português. E refletindo a sobrecarga dos recursos disponíveis no IRN, os tempos de espera variam conforme a complexidade legal de cada caso, independentemente de nacionalidade dos requerentes. Isto é fato. Tá? Como eu disse lá no início, cada tipo de nacionalidade tem uma complexidade, uma é maior, outra é menor. Razão pela qual tem determinados processos que caminham mais rápido, que tramitam de uma forma mais célere. E nem todos são assim. Muitos não entregam os documentos corretos do processo. Muitos esquecem de determinados documentos, omitem informações, e aí o processo começa a ter problemas. Aí você é notificado, você tem que correr atrás de documento, o documento vai ser juntado, a análise retoma, porque ninguém vai ficar de braço cruzado lá dentro do IRN esperando que você leve o documento. Ele vai pegar outro processo e vai analisar. O seu processo foi para uma outra fila. A fila que está em exigências. E por aí segue. E isto é normal. É assim mesmo. Segundo o IRN, o aumento de número de pedidos deve ser suscetível às alterações na lei da nacionalidade e ao impacto da cidadania europeia, o que sobrecarregou o sistema. Aí dizem eles aqui. Por exemplo, a Lei Orgânica 9/2015, de 29 de julho, reduziu o tempo de residência necessário para a naturalização de estrangeiros residentes de 6 para 5 anos. Gente, qual é a diferença de analisar 6 anos ou 5 anos? Nenhuma. Um documento é uma prova, está ali. Quer dizer, não foi acrescido, pelo contrário, foi diminuído. Então, se eu conseguir aprovar 6, e o meu processo está lá com 6 anos, agora são 5. Pronto, cumpriu. Qual é a dúvida? Criou igualmente condições mais favoráveis para a nacionalidade menores, permitindo que filhos de estrangeiros nascidos em Portugal adquirissem a nacionalidade se um dos pais estivesse legalmente em Portugal há pelo menos 2 anos. Mas como é que eu faço prova disto aqui? Através dos documentos que estão previstos na lei e no regulamento? Então, ficou mais simples para o requerente e para o analista, porque vai olhar menos coisa. Diria, exige-se aqui uma certidão de contagem do tempo de residência legal dos pais em Portugal. Vai na AIMA, faz o requerimento, pega a certidão, junta no processo, está aprovado. É um documento público, tem fé pública, foi dado pelo próprio Estado. Ele atesta que isso está correto, portanto, não tem dificuldade nisso. Depois, mais recentemente, a Lei Orgânica 2/2020, de 10 de novembro, tornou mais acessível a atribuição de nacionalidade portuguesa a netos de portugueses, eliminando, percebam, eliminando a necessidade de prova de ligação efetiva a Portugal, para que tenha residência legal no país. Gente, se antes tinha que analisar todas as provas para constatar que o cidadão tinha ligação efetiva a Portugal, não existe mais. Então, esses documentos não precisam ser analisados. Essa prova morreu. De novo, facilitou. Imagina se ainda tivesse que fazer isso tudo. Então, esta fila não seria de 400 mil. Vai, bota logo 600 mil para dar conta. Desde que um dos pais tivesse residido legalmente no país. Muito bem. E ainda largou o direito à nacionalidade para os descendentes de judeus sefarditas portugueses. Mas esse já tinha direito antes. Aqui sim, apareceram novas coisas, novas provas que são exigidas e que, pelo contrário, dificultam mais ainda a obtenção desta nacionalidade. De acordo com o IRN, a tramitação é um processo complexo, concordo, que exige análise documental e consultas a várias bases de dados, agravando os atrasos. Para resolver a situação está
Aí vem a novidade boa. Vamos ver, né? Quando? Em fase final, a implementação de um novo sistema de informação para apoiar a tramitação dos processos que visam aumentar a eficiência e eficácia da análise, prevendo-se que, durante o atual trimestre, durante o atual trimestre, o novo sistema entre em utilização. Para além disso, o IRN destaca que está também em conclusão a contratação externa de novos conservadores e oficiais de registro, que irão reforçar a equipe do IRN, que, por aposentações, tem vindo a ser reduzidas nos últimos anos. Então, eles explicam aqui, justificam aqui quais são os problemas, quais são os pontos, mas eu digo de novo, isto não faz lá muito sentido. Se as coisas facilitaram, se eu preciso analisar menos provas, menos documentos, fazer análise e consulta à base de dados, se eu tinha antes que mandar um e-mail ou um ofício para uma determinada repartição, para um determinado ente público, para ele me responder, e eu sei que daí este ente público demora uma eternidade para responder, o seu processo fica parado lá dentro. A partir do momento em que o Estado consiga fazer esta consulta na base de dados direto do Estado, porque no final das contas é isso, é uma grande base de dados, em que todos os órgãos públicos deveriam de ter acesso para tirar as informações necessárias, respeitadas aí as hierarquias, as senhas e os segredos de cada uma destas informações. Mas isto deveria funcionar desta forma. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vem por aí. Atual trimestre, então o prazo está correndo. Vamos ver o que vem. A matéria, como vocês podem ver aqui, saiu no portal no dia 18/9, portanto é uma notícia de ontem, é fresquinha, e esta notícia, portanto, vale a pena ser avaliada, vale a pena refletir, e se você tem um projeto de nacionalidade para iniciar, não perca tempo, comece já, corra atrás dos documentos, faça todas as averiguações, há viabilidade? Então inicie o processo. Vá para a plataforma digital, insira os documentos, lógico, tem que ser através de advogado solicitador, você não pode fazer isso sozinho, ou então você mete tudo dentro de um saquinho e leva lá, bota no envelope e entrega lá na conservatória, vai pelo correio. Mas isto requer mais trabalho para o IRN, que com já o sistema atual, já recebe todos os documentos avaliados pelo advogado, assinados pelo advogado, digitalizados em formato padrão exigido pelo Estado. Portanto, já tirou uma baita missão, um baita de um trabalho que era feito por eles, tinha que digitalizar toda aquela papelada, hoje isso já vai prontinho, tudo na ordem certa, tudo bonitinho, tudo fluindo. Deveria, portanto, como eu disse antes, haver uma agilidade maior. Mas tudo bem, é assim que foi dito, foram eles que disseram, e eu expus aqui a minha opinião. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver um projeto para iniciar, não demore, não perca tempo, porque o processo não vai, esta fila não vai ser resolvida de um dia para o outro. Isso é certo. Enquanto na Itália um processo judicial leva um ano e alguns meses, 1 ano e meio, talvez 1 ano e 2 meses, aqui nós estamos falando de processos que levam 3, 4 anos. Então, é arregaçar a manga e correr atrás do prejuízo. E nada mais. Portanto, encerro eu por aqui. Desejo a todos um excelente resto de semana e tão logo tenhamos novidades a respeito de assuntos relacionados à imigração, voltamos aqui no canal. Ok? Então, até breve.